Nesta manhã, teremos 2 painéis e a saudação do presidente do Conselho da Abrint, Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, Breno Vale, que neste momento eu convido para subir ao palco. Bom dia a todos e todas. É com muito carinho e satisfação que recebemos hoje nossos associados, expositores e visitantes para mais um Encontro Nacional de Provedores da Abrint, o 10º encontro. Mais uma vez, superamos o público e o número de expositores do ano passado, como tem acontecido ano após ano. Mas a grade do Congresso foi elaborada para tratar assuntos que preocupam os provedores, debater suas causas e possíveis soluções. Nas salas de workshop do 4º andar, trouxemos várias palestras com conteúdos diversificados. Além de muito conhecimento e informação, o evento da Abrint também conta com a tradicional feira de expositores, que se consolida como a melhor oportunidade para o provedor regional conhecer produtos e fazer negócios. Desejo que os próximos 3 dias sejam muito produtivos e enriquecedores para todos nós. Bem-vindos ao maior encontro de provedores da América Latina. Bem-vindos à Abrint 10 anos. Muito obrigado. Muito obrigada pelas palavras, presidente do Conselho, Breno Vale. Neste momento, teremos o primeiro painel da manhã, Desafios regulatórios para os provedores regionais, SCM e SVA e os impactos na tributação. Convidamos para compor o palco o moderador do painel, Samuel Possebon, diretor editorial do Teletime News. E os palestrantes, Caio Bonilha, sócio da consultoria Futurion, Marcos Vinícius Paulucci, chefe de assessoria técnica da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Paulo Henrique da Silva Vitor, sócio do escritório Silva Vitor Faria e Ribeiro Advogados Associados. Convidamos também o senhor Basílio Pérez, presidente da Abrint e sócio da BigNet, debatedor deste painel. Informamos que os senhores poderão fazer perguntas através do aplicativo ou então ao final de cada painel. E agora, com a palavra, o moderador do painel, Samuel Possebon, que conduzirá os trabalhos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindos. Essa aqui é uma pré-abertura, vamos dizer assim, do evento. A gente começa a aquecer os trabalhos. Eu fico sempre muito honrado de poder participar desse encontro. Acho que já fazem dos 10 anos, Basílio, que vocês organizam esse evento. Acho que pelo menos 5 eu participo ativamente aqui. E é sempre uma honra para mim poder estar junto de vocês, compartilhar um pouco do conhecimento, entender um pouco quais são os desafios e os problemas dos provedores regionais, que têm se tornado cada vez mais relevantes aí no cenário brasileiro. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Samuel Possebon, eu sou o diretor e editor da Teletime, uma das publicações especializadas que acompanham aí o dia a dia do mercado de telecomunicações. A gente, a cada dia, a cada ano, se surpreende mais com o desempenho de vocês. Realmente vocês mostram uma força e um vigor no desenvolvimento do mercado que impressionam a todos. A gente está aqui para discutir um pouco a questão dos desafios regulatórios para provedores regionais e aí o eterno conflito entre o modelo de SCM, o modelo regulado, e o modelo de serviços de valor adicionado, que é aquela camada que está acima das redes de telecomunicações e que, portanto, não é diretamente regulada, e quais são os impactos tributários. Essa é uma discussão que, desde que eu acompanho a Abrint, existe. Certamente ela existe desde que o evento da Abrint foi criado e certamente existe desde que a associação foi criada. Talvez seja o debate mais antigo e mais relevante do ponto de vista da sobrevivência e do desenvolvimento do mercado para todos os provedores regionais, porque vai direto no bolso, vai direto no fluxo de caixa, vai direto no business plan de cada um de vocês.
É um desafio já muito antigo, a gente já falou sobre isso um pouco no ano passado, a origem de todo esse emaranhado tributário e jurídico que a gente enfrenta vai para a década de 90, 95, desde que foi editada a norma 4, passa pela Lei Geral de Telecomunicações e passa pelo próprio conceito dos serviços de telecomunicações e do que a internet se tornou. Eu costumo dizer e brincar que a internet, a conectividade, ela vai ser cada vez mais ocupada por serviços de valor adicionado, né? A tendência é que tudo seja um serviço de valor adicionado sobre a rede, dos serviços de vídeo, dos serviços de voz, dos serviços de mensagens, enfim, tudo aquilo que trafega pela rede tende a se tornar cada vez mais valor adicionado. E isso só vai aumentar. Quando a gente fala no ambiente de internet das coisas, por exemplo, certamente muitas coisas vão ser adicionadas sobre a rede e, portanto, essa questão regulatória, essa questão jurídica que a gente se depara todos os anos, tende a aumentar, né? Enquanto a gente não tiver aí um entendimento completo, né, do problema e os ajustes necessários, os problemas vão continuar existindo e por isso que esse tema, todo ano, recorrentemente, tem que voltar a esse evento para ser colocado. Eu gostaria, sem mais delongas, de iniciar aqui as nossas sequências de apresentações, para que a gente tenha um tempo razoável aí para as perguntas e respostas, que certamente muitos de vocês terão. E eu queria convidar, então, para fazer a primeira apresentação, o Marcos Paulucci, que é chefe da assessoria técnica da Anatel, um dos servidores da Anatel que está há mais tempo na agência, desde a fundação da Anatel, já passou por todos os escaninhos aí da Anatel, conhece profundamente qualquer um dos assuntos que a gente está tratando, e o Paulucci vai fazer uma primeira apresentação, uma primeira abordagem sobre como é que a Anatel vê a temática e o problema desse painel. Eu convidaria, então, o Paulucci a fazer a sua apresentação, e aí, em seguida, os outros farão, e o Basílio está aqui para me ajudar nessa moderação, nessa provocação, e contribuir também com o seu conhecimento. Paulucci, por favor. Obrigado, Samuel. Bom dia a todos. Cumprimento os colegas de painel, o senhor Caio Bonilha, sócio da consultoria Futurium, o senhor Paulo Henrique, sócio do escritório Silva, Vitor, Faria e Ribeiro Advogados, associados, e o senhor Basílio Pérez, presidente da diretoria executiva da Brint. Inicialmente, em nome do presidente Juarez IV da Anatel, gostaria de agradecer o convite para participar de tão importante evento que discute as questões afetas à expansão da banda larga no Brasil. É uma satisfação estar aqui. Pois bem, a minha apresentação está formatada da seguinte forma. Primeiro, vou apresentar o cenário da banda larga no país e no mundo, e em seguida escorrerei sobre os tributos incidentes e sobre o serviço de telecomunicações. Panorama do setor. O mercado de telecomunicações é peça fundamental no desenvolvimento da economia e da sociedade em qualquer nação. Dos setores de infraestrutura, é um dos mais atraentes para o investimento privado. A competição na exploração de serviços é um dos vetores desse desenvolvimento, que se interrelaciona com o outro, o da massificação do acesso ao serviço. O trabalho dos senhores e das senhoras é fator primordial para que isso aconteça. Agora, alguns números. É sabido, e o IPEA andou fazendo pesquisas, que o acesso à internet tem efetivamente impacto na geração de riqueza. Analisando dados de mais de 5.500 municípios, o Instituto chegou a projeções específicas para o Brasil. Por aqui, cada 1% de aumento no acesso à internet gera um crescimento adicional de até 0,19% do PIB. Por isso, a importância da expansão da banda larga. Aqui eu trouxe alguns dados para os senhores verem, e aqui eu quero ressaltar que são os dados que nós temos na agência. Por que eu estou falando isso? Porque mais para frente eu quero dar um recado para vocês. Agora, em abril, a banda larga registrou um número de aproximadamente 30 milhões de acessos.
Tá? Houve um crescimento de 5% este ano em relação a dezembro de 2017. O Brasil fechou o mês de abril com quase 30 milhões, ante 28,6 em dezembro de 2017, sendo que a adição de usuários foi mais significativa para as velocidades superiores a 12 megabits, o que já representam 42% do total. É um desafio a ser cumprido. Desse total, destaco que 17,4%, acho que é aqui, né? É, 17,4% são pertencentes a provedores regionais. Essa participação vem crescendo consistentemente e já representa quase a mesma quantidade de usuários detido pela concessionária Oi, em torno de 20%. Ou seja, os professores regionais, os provedores regionais, já estão se equiparando à maior concessionária do Brasil em termos de atuação diária. Tá? Outro destaque é o número de provedores. Vocês já representam quase a totalidade das outorgas emitidas pela Anatel. Porém, como se pode observar, infelizmente ainda, nem todos enviam informações para a agência. Isso é um fator importante. A agência trabalha com os dados que tem. Quanto mais vocês informarem, mais preciso vai ser o nosso diagnóstico. Outro ponto interessante é que, do total de outorgas regionais, 97,3% possuem menos de 5 mil acessos. Também é importante visualizar que cerca de 60% dos usuários dos provedores regionais encontram-se em municípios com até 100 mil habitantes, contra apenas 15% dos grandes provedores. Ou seja, os provedores regionais atuam basicamente aonde há grandes concessionários, os grandes grupos atuam de forma mais incipiente. Aqui é só para mostrar como vem crescendo a participação dos provedores regionais no mercado de banda larga. Nos últimos 3 anos e 4 meses, note que saltou de 8,45% para 17,38%, o que representa um aumento de 105%. Como estamos no mundo? No mundo, o Brasil se posicionava em 7º lugar em 2016. Apesar de estar 26,8 milhões aqui, é porque a base tem que ser a mesma. É um número da UIT de 2016. Tá? Eu acho que nós temos muito a melhorar ainda, mas temos potencial para, sei lá, estar em 5º, 4º lugar ali. Os números são relevantes, mas a Anatel constantemente trabalha constantemente para a sua melhoria. Para isso, estabelece medidas de incentivo ao fortalecimento de nossa infraestrutura de telecomunicações, fibra ótica, radiofrequência e satélite, sem se olvidar da garantia da qualidade para o consumidor. Para aproximar a agência de vocês, empreendedores, desenvolvemos algumas importantes iniciativas. Dentre elas, podemos destacar a criação de espaço na página da Anatel, dedicado aos provedores regionais, a instituição do Comitê de Prestadores de Pequeno Porte, o CPPP, a simplificação do processo de outorga do SM e a Resolução 680. No portal, os provedores encontrarão informações sobre a obtenção de outorga, sobre o sistema de negociação de oferta no atacado ou SNOA, entre outros. Passo importante é a criação do Comitê para Prestadores de Pequeno Porte, que se encontra em fase de análise no Conselho Diretor para a sua aprovação. Esse comitê, na verdade, pretende reunir periodicamente representantes da Anatel e dos provedores regionais, com o objetivo de aprimorar as regras que dizem respeito às prestadoras de pequeno porte, consolidar as demandas deste segmento e propor medidas de estímulo à prestação do serviço de telecomunicações. É um espaço de diálogo da Anatel com a sociedade. É um esforço de aproximação entre a agência e os pequenos prestadores, funcionando como o melhor meio de troca de informações e experiência entre os players. Outro ponto que eu quero destacar aqui é em relação à outorga. No que se refere a esse processo de outorga, a Anatel promoveu a simplificação dos procedimentos de autorização de processo eletrônico via sistema mosaico, estimulando o aumento da procura por outorga do serviço de comunicação multimídia, que é o serviço que provê a banda larga.
A Anatel tem se esforçado para a redução das barreiras à atuação dos provedores regionais, a começar pelo próprio preço da outorga. Hoje, para se obter uma outorga de ICM, custa apenas R$ 400. E a documentação não é complexa de ser organizada. As solicitações para a exploração são autorizadas com mais celeridade. Hoje, conseguimos emitir uma outorga com redução de 75% do tempo que anteriormente era gasto para a emissão de outorga, com mais transparência e eficiência. Destaco ainda a Resolução 680. Por essa resolução, empresas que possuem até 5.000 acessos em serviços e que façam uso exclusivamente de equipamentos de radiocomunicação de uso restrito, de radiação restrita, ou meios confinados, ficam dispensados da autorização do serviço de comunicação multimídia. Ou seja, não é necessário retirar a outorga junto à Anatel para quem tem até 5.000 usuários que prestem meio confinados ou use radiação restrita. Isso é muito importante, porque barateia muito o custo de se prestar o serviço. E também a tributação, lá na frente. A prestadora que fizer uso da dispensa deve comunicar previamente à Anatel do início de suas atividades por meio de sistema mosaico. Além disso, deverá também atualizar seus dados cadastrais anualmente e atender às condições de requisitos e aos deveres estabelecidos na legislação e na regulamentação. Se atingir o número de 5.000 acessos, a prestadora terá ainda 60 dias para providenciar a outorga para exploração do serviço, não correndo perigo de ser autuada, ser lacrada como uma prestação não autorizada. O uso exclusivo de equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita e os meios confinados também dispensa autorização para a exploração do serviço limitado privado. Mas, de qualquer forma, com ou sem autorização, é importante que vocês tenham os equipamentos homologados e certificados pela Anatel. Esse é um ponto de muita relevância para a Anatel. Aqui apenas a apresentação de um fluxo de como obter a outorga. Se a prestadora possui até 5.000, ela vai e pede, entra ver os requisitos de outorga e tira a autorização rapidamente pelo mosaico. Se não, ela já pode comunicar previamente e começar a prestar o serviço sem outorga. Vamos falar um pouco sobre diagnóstico. Os números demonstram que temos vários desafios e oportunidades para a implementação de políticas públicas. É essencial o órgão regulador dispor de informações, afinal, não somos onipresentes, graças a Deus, Nesse slide, mostramos o diagnóstico de rede para atingimento de uma meta, a melhoria da infraestrutura de transporte. Os provedores brasileiros vêm enfrentando os diversos desafios que se apresentam, amadurecem seus modelos de negócio e continuam empenhados na realização de seu papel para a evolução do setor. Do lado da Anatel, para aprimorarmos a implementação de políticas públicas, é importante que tenhamos um diagnóstico mais preciso. Nesse sentido, a contribuição de vocês para a formação da base de informações da Anatel é essencial. Não é preciso, gente, ter receio da Anatel. Dentro de um espírito republicano, somos todos pela melhoria do setor, sem deixar de cumprir as regras estabelecidas. Para atingir esses objetivos, empreendedores competentes e comprometidos, como os senhores e as senhoras, também terão um papel fundamental. As políticas públicas fomentarão o uso e fornecimento de bens e serviços de tecnologia de informações e comunicação, de modo a mostrar e massificar o acesso de serviços de conexão à internet de banda larga. Isso ajudará o país a acelerar o desenvolvimento econômico e social por meio da inclusão digital, reduzindo as desigualdades sociais e regionais, promovendo a geração de emprego e renda, ampliando o serviço de governo eletrônico, facilitando aos cidadãos o uso do serviço do Estado. Mais um diagnóstico. Aqui, por exemplo, a melhoria de rede de acessos de alta capacidade. Hoje, dos 2.221 municípios com backhaul de fibra ótica e baixa velocidade média. O alvo, implementação de redes de acesso de alta velocidade em sedes municipais, que já dispõem de backhaul em fibra ótica. E isso tem muita da participação de vossas senhorias.
Tá? Eu sei que vocês atuam em pequenos municípios e continuem contribuindo para a massificação da banda larga. Outra meta é o estímulo à demanda de GSM para residências carentes e pequenas empresas. Você pode notar que a densidade total de serviço da banda larga em São Paulo é de 66%, mas no Brasil ainda é muito baixa. Ou seja, onde estão as oportunidades? Na criação de um backhaul de alta capacidade, de fibra ótica ou de rádio IP, e rede de acesso de alta capacidade. Em relação à velocidade, podemos evoluir. Estamos, segundo a consultoria McKinsey, com velocidade de download em torno de 18 megabits por segundo. Países como a Coreia do Sul e Singapura já ultrapassam em muito a marca dos 100 megabits por segundo. A Espanha, por exemplo, que detém aqui uma grande operadora, possui velocidades em torno de 66 megabits. Há espaço para melhoria da penetração e na velocidade de banda larga também. A penetração está em torno de 44 por 100 domicílios. Países como Suécia, Inglaterra, Japão e Coreia do Sul têm penetração acima de 90%. Ou seja, temos muito a evoluir. Outro desafio importante, gente, é sobre a internet das coisas, o IoT, que vai demandar investimento em infraestrutura e soluções mais eficientes para garantir qualidade, como o uso de fibra ótica, a necessidade de prestar um serviço de internet com mais qualidade, e isso tem muito a ver com a rede, porque vão ser milhares de dispositivos necessitando de conexão, uns de conexão, outros de baixa latência, então nós temos que evoluir a rede, e vocês contribuem muito para isso. E uma coisa que impacta bastante é a segurança da informação. E a parte da privacidade, que é um ponto que recentemente corre no Congresso Nacional para aprovação. Já foi aprovado, né? O PL no Senado já foi aprovado, foi na Câmara e está indo para o Senado, sobre privacidade. Agora eu vou adentrar o segundo ponto, que é a tributação. Como praticamente em todos os setores, a tributação é um grande desafio. A carga tributária incidente sobre os produtos e serviços de telecomunicações podem representar até 40% da receita do serviço de telecomunicações. Apesar disso, a iniciativa privada aqui representada segue firme. No ano de 2017, os usuários de telecomunicações pagaram, pasmem, 62 bilhões em tributos. Este valor significa uma redução de 2% em relação ao ano de 2016, mas ainda representa uma grande quantia. Olhando pelo mundo, olha só, o Brasil está entre os países que mais cobram impostos sobre serviços de telecomunicações. Aqui, no caso, serviços móveis. Tá? É só a título de curiosidade. A Malásia, a África do Sul, México, país também do mesmo nível que nós, tributam muito menos. Eu fiz a divisão entre os tributos em 3 colunas aqui. São tributos sobre a receita, COFINS, PIS, PASEP, ICMS, FUST, FUNTEL, sobre as estações e os terminais, que são a TFI, a TFF, o CONDECINE e a CFRP. E outros tributos que todos os setores pagam. Imposto de renda sobre pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, o IOF, a CID, encargos trabalhistas. A regulamentação brasileira estabelece que prestadores do SM devem arcar com um conjunto de contribuição, fundos e taxas. Os recursos arrecadados são destinados a fundos setoriais que incentivam a inovação, o desenvolvimento das telecomunicações, o fomento da indústria audiovisual nacional, entre outras aplicações. Os tributos sobre a receita bruta, aí listados, COFINS, PIS, PASEP, ICMS, FUST, FUNTEL, têm alíquota, a mais alta delas é o ICMS, como vocês podem notar, que varia muito de estado a estado, e acaba sendo um grande ofensor ao serviço. Só para a nível de curiosidade, tem aqui o que cobra cada um dos estados, e tem a questão da tributação por dentro e por fora.
Tá? Por exemplo, em Roraima, em princípio, é 37%, mas por dentro, como é cobrado, significa 68% sobre a receita bruta. É muito alta essa taxa de imposto, né? A alíquota do imposto. E aqui está listado os estados com a tributação. Outro tipo de tributação são sobre estações dos terminais. O FUST, 1%, o Funtel, 0,5%. Aliás, o FUST e o Funtel não são sobre tributação sobre estações de terminais, não, são sobre a receita também. Houve um equívoco aqui. O TFI e a TFF são, o Condecine e a CFRP. Em 2017, foram recolhidos 5 bilhões para os fundos setoriais, 1 bilhão para o FUST, 385 milhões para o Funtel, cerca de 3 bilhões para o Fistel, entre TFI e TFF, e ainda 793 milhões para o Condecine, que é uma contribuição que fica com a Ancine, e 111 milhões para o fomento da radiodifusão pública, que é a CFRP. Por fim, estão listados aqui os outros tributos, que é de comum para todos os setores da economia. É o que eu tinha a apresentar. Agradeço. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Paulucci. Agradeço os números, os dados que certamente vão enriquecer aí o debate que a gente tem em seguida e também a análise que vocês farão depois desse evento. E convidaria agora para fazer a próxima apresentação o Caio Bonilha, que é sócio da consultoria Futurium, que ajuda a Brint em várias questões. Bonilha, a palavra é sua. Bom dia a todos. Gostaria de saudar meus colegas da mesa, o Paulucci, o Samuel Possebon, o Paulo Silva Vitor e o Basílio Pérez, o presidente da Brint. Em nome dele, eu quero saudar todos os associados aqui presentes. E agradecer o convite por essa oportunidade de debater esse assunto que eu acredito que seja do interesse de todos vocês. Tá certo? Então, nós vamos falar então sobre os desafios regulatórios. Tá? A gente está ficando cego, vai. Aqui. Bom, nós vamos falar rapidamente, então, do papel dos provedores, da origem da diferenciação entre SCM e SVA. Vamos fazendo um breve histórico, então, sobre essa questão de SVA e SCM, abordando o crescimento dos provedores, né, que é explosivo, tá, e um posicionamento que nós vivemos trabalhando para ajudar os provedores nessa questão espinhosa do SVA e SCM. Né. Bom, o Paulucci, inclusive, apresentou dados mais atuais com relação ao papel dos provedores de vocês, os provedores regionais, no país. Tá? Eu me fixo num termo, capilaridade. Os provedores regionais têm capilaridade, atendem, segundo dados da Anatel, 5.570 municípios, isso é dado de dezembro de 2017, mas nós temos dados mais novos aqui, né? Mais de 4.030 prestadores ativos, e aí isso colabora para a inclusão digital, o aumento da renda, a melhoria das condições, a capacitação de mão de obra local, porque o provedor regional ele está perto da sua cidade, da sua comunidade, então ele entende os problemas dela e, evidentemente, participa com o crescimento econômico. Inclusive, eu vou dar uma sugestão aqui para a Brint de coletar casos, né, de auxílio dos provedores no desenvolvimento municipal ou regional na sua área de atuação, porque eu acho que isso é extremamente importante para o desenvolvimento e mostrar a colaboração que os provedores dão para a sociedade. Tá? Bom, esse debate de SVA e SM, como o próprio Samuel apresentou, é antigo, né? Antes até da Anatel, que é a norma 4, que é de 95, ela define exatamente o que é o serviço de conexão à internet e seus componentes, né? Então, lá está claramente definido os equipamentos de conexão, as rotinas de administração, os aplicativos e os bancos de dados fazem parte, então, do serviço de valor adicionado.
de conexão à internet. Então, o provedor de conexão, então, ele, se é optante do Simples, ele simplesmente recolhe os tributos pelo Simples. Né? E, no caso aqui, eu estou trazendo um dado histórico, que é dos velhos da rede de escada, porque, na época da rede de escada, não existia nenhuma dúvida de quem pagava o quê. Né? No caso da rede de escada, o provedor, então, contratava a sua conexão à internet e dava um número de telefone para o qual o seu sistema era acessado pelos usuários, os usuários pagavam os impulsos do telefone, a operadora pagava ICMS em cima disso, e os provedores pagavam, e o provedor ele recolhia todos os tributos incidentes, como o Paulucci mostrou aí. Mas o ICMS ele era, então, recolhido pela própria operadora. Né? Bom, quando que começou essa confusão? Né? Que hoje, nós vemos, quando as operadoras entenderam que o serviço de conexão à internet era o serviço do futuro, lá atrás. Eles entraram no mercado, tá certo? Com redes híbridas e ADSL, tá? E uma resolução da Anatel, então, de 2013, diz que provedores com mais de 50 mil, apesar que seja mais, a gente dá gratuidade do serviço de conexão à internet. Tá? E esses que dão gratuidade, que são os grandes, né, eles atuam com redes próprias. Né? Então, a partir daí, estabeleceu uma concorrência entre as grandes operadoras e os provedores regionais. E isso, em alguns casos, eu conheço alguns casos emblemáticos que o provedor comprava acesso da grande operadora, a operadora diz, não, esse é um grande negócio, essa cidade é um bom negócio, eu vou entrar nela, né? E vou derrubar o provedor regional. E aí, o que aconteceu? O provedor regional começou a construir suas redes. Né? Por quê? Porque ele queria sair fora, então, desse dilema de dormir, vamos dizer assim, com o próprio inimigo. Né? E aí entrou o fisco estadual e passou a entender que quem tem rede própria paga ICMS sobre o valor total do serviço. Né? Então, já vimos vários casos disso, de provedores sendo autuados, porque o entendimento do fisco estadual é de que o provedor deve ICMS sobre a totalidade do serviço, que em tese tem que ser gratuito. O que não é verdade, porque só se aplica a quem tem mais de 50 mil assinantes. Né? Então, a evolução tecnológica dos provedores se deu, então, até por força dessa competição dos grandes provedores, e hoje todos eles têm redes próprias, ou com rádios de radiação distrito, popular Wi-Fi, ou a rede cabeada, ou então a rede ótica. O Breno me mostrou agora de manhã um gráfico impressionante, que talvez ele vá mostrar mais tarde, que é o crescimento das redes óticas dos provedores regionais. Né? Eu acho importante também mostrar, tá, como se deu o crescimento desses provedores. Então, vocês podem ver aí que, embora a participação ainda seja, no market share dos provedores seja ainda reduzido em relação às grandes operadoras, deve estar por volta hoje, nos dados da Anatel, em dezembro de 2017, por volta de 17%, quase 18%, mas o importante é mostrar os 2 anos passados, 2016 e 2017, tá? Onde os provedores regionais, então, em 2016, eles foram responsáveis pela metade dos novos acessos instalados. E, em 2017, por quase 70% dos novos acessos instalados. Isso realmente mostra a pujança de um setor que não tem ajuda oficial nenhuma. Né? Isso é importante, então, mostrar que, com um pouquinho de ajuda, talvez é um dos debates que nós vamos ter aqui, isso possa ser ampliado ainda mais. Tá? Bom, o que acontece? Com esse crescimento dos provedores regionais, o que está acontecendo? Né? Não dá mais para ficar no simples, né? Ou seja, o número de usuários, o faturamento, já extrapolou a muito os 3 milhões e 600 anuais, que é o teto, então, de recolhimento do ICMS, embora seja hoje 4 milhões e 800, mas isso não refresca nada, no caso do ICMS. Então, com a saída do Simples Nacional, o que está acontecendo com os provedores? É o que a gente chama de morte súbita. Tá? Ou seja, os provedores passam a pagar o ICMS integral, e como o Paulucci mostrou aqui naquela tabela muito interessante, é uma carga brutal de impostos. Tá? Então, o que muita gente esquece, lá no caso de quem fiscaliza e quem recolhe tributos, é que a norma 4 continua vigorando. Tá? Ela continua vigorando e com a diferenciação entre o que é SCM e o que é SVA.
Tá? Quer dizer, e, além disso, na própria LGT, existe o artigo 61, que diz que o serviço, né, de valor adicionado, SVA, é a atividade que acrescenta um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, etc. E tal. Tá? E nós, dentro do trabalho que nós fazemos com a Brint, nós sugerimos, então, que na mudança da LGT, né, que fique esclarecido esse ponto com relação ao serviço de provimento de acesso à internet. Quer dizer, o serviço de provimento é caracterizado como serviço de valor adicionado, não se confunde com o serviço de telecomunicações, especialmente para efeito de tributos incidentes. Quer dizer, essa é um das propostas que a Brint fez no Legislativo, tá, para que isso fique claro, então, e aí a gente saia dessa confusão entre SCM e SVA. A Anatel, recentemente, ela fez um posicionamento que eu achei muito importante, né, porque a definição do SCM possibilita que o serviço de conexão à internet seja feito no bojo da prestação de serviço do SCM. Segundo, que o serviço, o SCI, o Serviço de Conexão à Internet, ele resta preservado mesmo quando o serviço de telecomunicação ofertado for o SCM. Ou seja, existe uma rede SCM, que os provedores, como construíram suas redes próprias, é uma rede SCM, mas, ao mesmo tempo, também, em cima dessa rede SCM, o provedor presta um serviço de valor adicionado, que é o serviço de conexão à internet. Tá? Aí ele pode ser feito, então, com o componente da prestação do SCM ou em separado, e a mesma, outra questão muito importante, a mesma pessoa jurídica pode ofertar SCM e separadamente o SCI, sem nenhuma restrição. Isso também é uma informação extremamente importante, quer dizer, esse esclarecimento da Anatel. E aí, o que é importante para o provedor? O que a gente chama de criar a sua matriz tributária. Tá? O que é isso, então? Ele tem na Brint do ano passado, né, o Basílio apresentou aqui uma palestra sobre a questão do plano de contas, que nós achamos extremamente interessante. Ou seja, quanto mais aberto tiver o plano de contas, mais fácil vai ser a fiscalização e mostrar o que o provedor está correto no recolhimento dos tributos. Né? Então, a questão de separação dos ativos, separação das despesas e formulação, então, de uma matriz com esses percentuais de SCM e SVA, e, com isso, o prestador regional, então, ele faz o correto recolhimento dos tributos. Tá certo? Então, isso é uma questão que nós achamos que é extremamente importante, né, essa definição, porque não deixa claro para a fiscalização qual é a parcela do seu serviço, da sua rede, sobre o qual incide o ICMS, que é aquela parcela da parte de telecomunicações, e qual é a parcela, então, que incide sobre o serviço de valor adicionado, então, que tem os tributos, em geral, federal, etc. E tal, tá certo? Então, essa é a nossa visão a respeito desse tema, que eu acho que é extremamente importante para todos vocês, principalmente os que estão saindo do Simples Nacional, ficar muito claro, então, como é que pode ser feita essa separação de maneira a recolher os tributos corretamente e evitar multas que a gente sabe que são bastante pesadas, alguns casos que a gente já tem visto por aí. Tá ok, pessoal? Então, eu fico à disposição depois de perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Caio. Para a gente dar sequência, então, à nossa última apresentação antes do debate, queria convidar o Paulo Henrique da Silva Vitor, que é sócio do escritório Silva Vitor Faria e Ribeiro Advogados, também advogado da Brint. Paulo, a palavra é sua. Bom dia a todos. Queria mais uma vez agradecer o convite da Brint, tá? Dizer que é sempre uma honra, é sempre um privilégio estar aqui presente. Tá? Cumprimentar todos os presentes, ao Paulucci da Anatel, ao Samuel Possebon, ao Basílio Pérez, ao Caio Bonilha e a todos os presentes aqui na plenária. Muito obrigado mais uma vez. Bom, pessoal,
Este ano, em especial, estamos tratando da parte tributária. E a pergunta sempre que não quer calar neste cenário dos provedores é: eu devo ou não separar os serviços de comunicação multimídia e o serviço de conexão à internet, que é uma espécie de serviço de valor adicionado? Essa é sempre uma pergunta que me fazem, e uma pergunta que eu acredito que seja um dos maiores pontos de discussão, né, em termos tributários dos serviços de internet como um todo. Em termos de separação de serviços, tá? Então eu queria fazer, obviamente, uma contextualização inicial. A separação do serviço de conexão à internet e serviço de comunicação multimídia permanece legal? Sim, perfeitamente. Tá? A natureza jurídica do serviço de conexão à internet permanece como uma espécie dos serviços de valor adicionado? Sim, não houve nenhuma mudança nesse sentido. Os dois serviços, o SCM e o SVA, permanecem como indispensáveis para a efetiva conexão e navegação do cliente à internet? Sim, perfeitamente. E qual é o risco que eu tenho ao adotar esta separação? O risco é o entendimento do fisco, é o risco de fiscalizações. O fisco estadual ainda insiste na tributação da parcela do serviço de conexão à internet. Tá? Eu trago aqui, neste próximo slide, os estágios de fiscalização. Tá? Eu e meu escritório, a gente tem atuado bem desde o início desses estágios, tá? Defendendo as atuações em todos os estados do Brasil, desde 2005, mais ou menos 2006, já iniciaram-se essas fiscalizações. Tá? Então, o primeiro estágio de fiscalização que ocorreu, tá, que já foi ultrapassado, é o fisco chegava num provedor, ele reconhecia que você prestava o serviço de conexão à internet, mas, no entendimento do fisco, o serviço de conexão à internet era uma espécie de serviço de telecomunicações. E, ele, com isso, ele exigia o ICMS sobre essa parcela. Bom, diante deste entendimento, foram feitas, né, várias autuações e foram obtidas muitas vitórias judiciais contra esse entendimento, que até culminaram na súmula 334 do STJ, tá? Que declara a não incidência do ICMS sobre o serviço de conexão à internet. Então, o fisco ele sofreu diversas e diversas derrotas, eu mesmo tive, né, muito êxito nessas defesas. Tá? Diante disso, tá, o fisco passou e está agora no segundo estágio de fiscalização. Então, quando o fisco ele chega num provedor de internet, ele passou a desconsiderar a parcela da conexão à internet. Ele fala que a conexão à internet não existe mais. Ela foi absorvida pelo serviço de comunicação e que os provedores prestam apenas um único serviço. Esse é o entendimento do fisco nas fiscalizações. Todas as fiscalizações são direcionadas nesse sentido. Tá? E por quê? Qual foi a mudança que motivou o fisco a passar a sustentar esse entendimento? Tá? Primeiro, foi as péssimas experiências que ela teve em autuações anteriores, que ela sofreu várias derrotas, também motivadas pela própria súmula 334. E segundo, foi muito motivado pelo novo regulamento SCM, que é a Resolução 614 de 2013, que já foi trazida aqui até pelo Caio, num slide. Especialmente esse trecho que eu destaco do artigo 3º. Tá? O artigo 3º teve uma modificação da definição do serviço de comunicação multimídia, incluindo expressamente a expressão permitindo, inclusive, o provimento de acesso à internet. Tá? Com isso, o fisco tem sustentado que o acesso à internet foi absorvido pelo serviço de comunicação multimídia. O nosso trabalho, por outro lado, é demonstrar qual foi o motivo da inclusão desse dispositivo. Esse dispositivo não foi criado para revogar, essa alteração não foi criada para revogar a norma 004 ou para determinar o fim do serviço de acesso à internet. Não foi isso. O artigo 3º, juntamente com o artigo 64, foi um combate da Anatel expressamente aos provedores autenticadores.
tá? Porque as grandes operadoras, como eram vedadas a explorar diretamente o serviço de conexão à internet, elas simularam algumas autenticações. Obviamente que haviam provedores autenticadores verdadeiros, tá? Mas os provedores autenticadores que eram ligados ao mesmo grupo econômico das concessionárias, STFC, foi provado, inclusive, através de ações movidas pelas associações de defesa do consumidor, como a Proteste, etc., já existem laudos periciais comprovando que as autenticações não eram feitas pelos provedores ligados às concessionárias STFC, que aquilo tudo era uma farsa. Então, com base nisso, com base nesses constantes questionamentos dos consumidores, a Anatel cedeu, obviamente, à pressão, incluiu esse artigo, essa permissão no artigo 3º, e no artigo 64 determinou que as operadoras com mais de 50 mil acessos em serviço têm que disponibilizar a conexão à internet gratuitamente. Tá? Então, isso foi um combate expresso aos provedores autenticadores, tá? Mas que acabou prejudicando, tá, o tratamento da parte tributária dos provedores regionais. Infelizmente, tá, quando você chega para um juiz, primeiro, um juiz ele tem um preconceito de um provedor. Quando você chega para um juiz e fala assim, o meu cliente é um provedor, ele já pensa em autenticação. Então, tem que ser tido um trabalho constante de demonstrar e de distinguir quem que são os provedores regionais, que eles não se confundem com aqueles provedores que autenticavam a DSL. Para combater esse estágio atual, a Abrint, né, conduzida até pelo meu próprio escritório, ajuizou ações nos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal, ou seja, em todo o Brasil, ações individuais. Primeiro, para declarar que, quando um cliente, um assinante, contrata o serviço de internet, ele está contratando necessariamente dois serviços, o SCM e a conexão à internet. E, segundo, para declarar não incidência do ICMS sobre o serviço de conexão à internet. Tá? Essas ações estão em andamento, já tiveram algumas vitórias em termos de liminares, vários estados, como São Paulo, Paraná, Bahia, Espírito Santo, Goiás, alguns estados a gente já conseguiu uma liminar para suspender a exigibilidade de quaisquer autuações que ocorrerem nesse ínterim. Tá? Então, por isso que é importante que você permaneça associado à Abrint. Tá? Por quê? Porque quando sair uma vitória nessa ação, você for autuado, você vai conseguir se valer dessa decisão para se defender. Tá? Então, isso é importante. Bom, mas vamos pensar no terceiro estágio. Esperamos que vai ter êxito, que vamos conseguir rebater todo esse estágio atual de fiscalização. Acredito que o próximo estágio de fiscalização que vai ocorrer, como eu coloquei ali um futuro incerto, tá? Pode ocorrer ou pode não ocorrer, mas a minha visão, o próximo estágio, é que o fisco vai reconhecer que existem dois serviços, o SM e o SVA. Tá? Mas e ele vai reconhecer também que, sobre a parcela do SVA, não há incidência do ICMS. Mas ele vai passar a questionar a proporção adotada em relação ao serviço. Por quê? Porque, com certeza, né, e isso ainda acontece até hoje, ainda existe muitos provedores trabalhando com um percentual irrisório da parcela do SVA. Né? Na verdade, da parcela do SCM, né, um percentual irrisório. Então, ele praticamente coloca 90% da receita de SVA e 10% de SM, porque a tributação sobre telecomunicações é mais elevada. Tá? Então, isso, com certeza, pode ser questionado. Né, nesse atual momento do estágio, as fiscalizações não questionam proporção. Para elas, 100% é telecom e ponto final. Tá? Então, no terceiro estágio, acredito que este será o questionamento neofrágico aí, que vai ser adotado pelo fisco. Por isso que é importante, né, fazer exatamente como o Caio recomendou, fazer uma separação em plano de contas, demonstrando o custo de cada serviço, tá, para justificar que as receitas de cada serviço são suficientes a cobrir o custo de cada serviço. Tá? Mas vocês me perguntam, tá bom, Paulo, eu sei do risco, como que eu faço para minimizar esse impacto de uma eventual fiscalização? Como eu faço para me defender, me preparar para uma eventual fiscalização? Primeiro ponto, a separação dos serviços ela tem que estar muito bem demonstrada documentalmente, desde os contratos até as notas fiscais, separando corretamente em documentos fiscais distintos.
nos boletos e principalmente na contabilidade, com um plano de contas. Se você fizer a separação de SM e SVA dentro da mesma empresa, um plano de contas, uma contabilidade com base em centro de custos, separando as despesas e os investimentos de cada serviço, para justificar que até a proporção que foi adotada por você não está autorizando uma prática de subfaturamento. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é evitar valores irrisórios para o SCM. Como eu falei, isso é uma prática que ainda acontece no mercado. Tá? O faturamento de cada serviço deve ser suficiente a suportar as despesas de cada serviço. Ocorrendo a separação dentro da mesma empresa, é fundamental uma contabilidade com base em centro de custos, demonstrando os custos de cada serviço. E a separação dos serviços em empresas distintas, na minha visão, auxilia melhor na separação dos serviços. É uma visão que eu defendo, não vejo nenhum problema em fazer a separação dentro da mesma empresa, mas ao se separar em empresas distintas, né, você consegue distinguir melhor os serviços e evitar que eles se confundam. Tá? Mas não há nenhum problema em fazer a separação dentro da mesma empresa. Bom, mas outras perguntas que eu recebo mas, Paulo, eu não quero fazer a separação de SM e conexão. Existem outros SVAs, outras formas de eu não considerar todo o meu serviço de internet como telecomunicações, que é, obviamente, mais caro tributariamente? Sim. A gente pode trabalhar com outros SVAs. Tá? A gente pode montar combos, adicionando aos serviços de telecomunicações novas utilidades que você vai fornecer ao assinante. Aqui eu trago uma tela de um provedor, né, um provedor muito conhecido no mercado, que me autorizou a utilizar a tela, obviamente, que ele monta os SVAs que podem ser adicionados ao combo. Então, eu vou falar alguns aqui bem rapidamente, como o Wi-Fi Game, o IP fixo, né, a antena local, o telefone IP, até seguro de acidentes ele coloca, né, a questões do combo do cloud. Tá? Os mais comuns, em síntese, é o cloud, tá? O antivírus, o e-mail, uma assistência premium, que é uma assistência diferenciada, que não se confunde com o suporte técnico. Então, esses são alguns combos, alguns SVAs que vocês podem adicionar ao seu combo. Tá? Lembrando que alguns SVAs já têm previsão de tributação pelo ISS. Tá? Ou seja, não é considerado um serviço não incidente do ISS, por esse motivo tem que ser objeto de notas fiscais da Prefeitura, como, por exemplo, o próprio cloud, a hospedagem de e-mail, né, que é a hospedagem de dados, que é o cloud, o antivírus, tudo isso tem previsão na lista de serviços, então, obviamente, tem que ser objeto de nota fiscal municipal. Bom, mas uma outra pergunta que sempre me fazem, e normalmente, quando me procuram, a empresa já está assim, no teto do Simples, já está até passando para a prática de sonegação, para não sair do Simples. Tá? E o que eu vejo é, quando a empresa chega perto do teto do Simples, o que ela faz? Primeiro, sonega. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é, olha, vamos só faturar aqui os corporativos, vamos deixar esses assinantes aqui de fora, ou vamos deixar essa cidade aqui sem nota fiscal. O primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, que é a prática de simulação, que é você diluir o faturamento dos serviços em várias empresas. Aí você coloca em nome de irmão, de filho, de mãe, de pai, só de sogra que não coloca, mas o resto coloca. Porque sogra é um bicho cruel, não é, Corradinho? Bom, essa vamos dizer assim, não é uma prática só do setor de internet. Eu vejo isso em vários setores, tá? Que é a prática da diluição de faturamento em vários CNPJ. Então, eu trouxe aqui até uma decisão do CARF, tá? Que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Receita Federal, que fala que a prática de simulação de existência de empresa autônoma por meio da constituição de pessoa jurídica por pessoas interpostas, vocês leiam laranjas, tá? Que não sejam os verdadeiros sócios,
para fins de segmentação artificial das atividades, do faturamento e da mão de obra, é causa de exclusão do Simples. Tá? Então, quando você faz essa prática de simulação, de diluir em várias empresas, as empresas normalmente têm a mesma atividade, ou seja, prestam exatamente o SCM, atendem o mesmo mercado, utilizam a mesma marca, tá? Às vezes com sócios integrantes do mesmo grupo familiar, tá? Isso é considerado a simulação, e o fisco normalmente se utiliza do artigo 116 do Código Tributário Nacional, tá? Para desconsiderar aquele negócio jurídico, e utiliza o artigo 29, inciso 4º, para excluir a empresa retroativamente do Simples, desde o início da prática de simulação. Então, esse é um cuidado que eu sempre recomendo aos meus clientes. Tá bom, Paulo, mas eu não vou fazer isso, eu não vou sonegar, eu não vou criar vários CNPJs. Eu vou conseguir sobreviver, eu vou ter essa morte súbita, tá? Fora do Simples. Primeiro ponto. Há, sim, na minha visão, como sobreviver, mas você tem que se preparar. Se você vai sair do Simples em 2019, não deixe para dezembro de 2018 para se organizar, para se planejar. Se organize desde já. Faça as simulações, conte com o apoio de um profissional contábil, um profissional jurídico, para te acompanhar e fazer as simulações de carga tributária, para você ver se você vai conseguir suportar a saída do Simples. Por quê? Porque o ICMS é o grande vilão, como já foi falado, ele tem alíquotas de 25% a 37%, dependendo do Estado. Os créditos de ICMS no mercado de telecomunicações são muito escassos, isso é um outro grande problema que existe. Além da alíquota ser elevada, existem pouquíssimos créditos de ICMS passíveis de percepção. Então, aqui eu listo alguns créditos que vocês podem perceber, que você pode utilizar como a compra de serviços de telecomunicações, a energia elétrica, que você tem que fazer um laudo comprovando a parte da energia elétrica que é utilizada na parte operacional do serviço de telecomunicações, aí você vai se aproveitar só apenas sobre aquela parte operacional. O ativo mobilizado, que o aproveitamento é parcelado em 48 vezes, e os insumos, tá? Que aí existe também, vocês precisam ter um acompanhamento para saber classificar os tipos de compra que vocês têm, entre insumos, uso e consumo, que é uma despesa, e ativo mobilizado. Tá? Porque eu já fui em casos de provedores que colocou a fibra ótica como insumo, para quê? Para aproveitar integralmente o crédito ICMS e para deduzir como despesa dedutível no lucro real. Tá? Então, algumas artimanhas que são feitas que eu não recomendo, não acho correto. A fibra ótica, na minha visão, é integralmente um ativo mobilizado. Mas há alguns itens de infraestrutura que você pode considerar como insumo, tá? Como, por exemplo, o cabo drop, algumas coisinhas que a gente coloca como insumo que é passível de você creditar 100% do ICMS e, ao mesmo tempo, deduzir como despesa dedutível no lucro real. E outras majorações tributárias decorrentes da saída do Simples e para o lucro real, o lucro presumido, são a terceirização, a questão dos tributos e encargos sobre folha de pagamento. Aí, nesse ponto, a nova legislação trabalhista veio auxiliar a todos, permitindo ainda mais uma terceirização, tá? Principalmente agora da atividade fim. Então, existem mecanismos para você reduzir a tributação sobre a folha, mesmo fora do Simples, como, por exemplo, com a terceirização da sua equipe de instalação, sua equipe de suporte, sua equipe de manutenção. Tá? Outras majorações tributárias, o FUST, o Funtel e a Condecine. O FUST e o Funtel não incide sobre as empresas do Simples. A Condecine, no nosso entendimento, não incide. A Abrint também tem uma ação própria contra a Ancine para declarar a não incidência da Condecine às empresas optantes pelo Simples Nacional. Tá? Mas, enfim, pessoal, a saída do Simples tem que ser planejada. Você tem que organizar bem as receitas, as despesas. Principalmente, você tem que aproveitar o máximo de cada enquadramento tributário. Se você for trabalhar com mais de uma empresa, tente se aproveitar melhor de cada enquadramento tributário para que você tenha uma carga suportável fora do Simples. Tá? Uma outra coisa que me perguntam é, tá, mas eu vou sair do Simples, eu quero dividir meus serviços em empresas distintas, isso é legal? Tá? Aí que eu faço uma observação importante. Existe uma linha muito tênue entre um planejamento tributário, que é um direito de você se organizar tributariamente, e
as práticas de dissimulação, que é as práticas de evasão fiscal. Tá? Então, se você for dividir as suas receitas em atividades em empresas distintas, é importante você criar finalidade própria para cada empresa. Aqui eu trago também até um precedente do CARF também, que fala que não é a simulação e instalação de duas empresas na mesma área geográfica, com o desmembramento das atividades antes exercidas por cada uma delas, objetivando racionalizar as operações e diminuir a carga tributária. Então, você tem um direito de, se vocês assim entenderem, por exemplo, colocar uma empresa só de SCM, uma empresa só de SVA, uma empresa só de instalação, você está criando finalidades próprias para cada empresa. E, por fim, pessoal, então, quando vocês forem pensar em organizar as atividades em empresas distintas, pensem nessas questões. Tá? Você tem que criar elementos de distinção entre as empresas, criar finalidades próprias para as empresas, seja em termos de endereço, seja em termos de funcionário. Cada empresa tem que ter os funcionários para exercer as suas atividades próprias. Tá? Tem que ter uma infraestrutura própria, tem que ter uma finalidade própria, ela tem que ter receita, né? Capaz de custear suas próprias despesas, com seus próprios recursos, né? E ela, como eu falei, deve possuir empregados suficientes a cumprir de forma autônoma seu objeto social. São essas as minhas considerações. Mais uma vez agradeço e estamos à disposição. Obrigado, Paulo. A gente já deu o horário do painel, mas como a gente começou com um pouquinho de atraso, acho que podemos estourar aí 10 minutos. Eu peço a licença da organização para a gente poder abrir espaço para perguntas e respostas. Eu queria, desde já, abrir para vocês, que eu acho que o mais importante é a participação da plateia. Então, fiquem à vontade, querendo fazer pergunta, já temos uma ali. Nossos assistentes levam o microfone até vocês. Peço só que se identifique antes de fazer a pergunta, por favor. Meu nome é Samir, eu tenho um provedor na região metropolitana de Belo Horizonte, a cidade de Mateus Leme. Acho que ficou claro nas apresentações que os provedores não aguentam essa carga tributária. Até se fala em morte súbita. A hora que sai do simples, o provedor quebra, e a gente tem exemplos disso que aconteceram de verdade. E está claro também que existe essa diferença de SCM e SVA, que realmente são dois serviços distintos. O Dr. Paulo, na apresentação dele, falou dos estágios da fiscalização, colocando como o futuro seria uma parcela que seria aceitável para o fisco do que é SCM e SVA. A gente não tem como antecipar isso, não esperar chegar lá na ação judicial, conversar com os fiscos, realizar um estudo do que é SCM e SVA, que é claro que tem as peculiaridades de cada provedor, mas eu acredito que dá para identificar uma linha, né, uma faixa que seria aceitável, e isso aí traria, eu acho que, segurança para a maioria das empresas. Então, minha dúvida é essa, né, se a gente não tem como fazer um trabalho, fazer uma antecipação a isso e já ter essa conversa com os fiscos estaduais para dar segurança para as nossas empresas. Então, simplificando, Basílio, você acha que tem já uma conversa que pode ser iniciada agora e tem um percentual ótimo? Pergunta, acho que vale para o Basílio e para o Paulo. Eu acho que não tem um percentual específico. Vai depender muito de cada empresa, do tipo de serviço que ela está fazendo, como que ela montou a rede dela. Desculpa, eu estou sem voz hoje, mas é assim. Na apresentação que a gente fez no ano passado, a gente separou os diversos tipos de serviço. Qualquer empresa que siga uma separação do plano de contas e separe os serviços, as instalações, e funcionários, tudo como foi explicado aqui nas palestras, você consegue chegar num percentual que você precisa. Inclusive, esse percentual tem que ser bem claro. Ele tem, inclusive, que ter uma margem de lucro. Você não tem que deixar só o SCM só como uma despesa. Ele tem que ter ele é uma despesa, mas ele tem que ter uma margem de lucro equivalente ao que você tem no SVA. Então, dá para você montar tudo isso daí e chegar numa proporção. E essa proporção vai variar 30%, 40%, 50%, 70%. Vai depender muito de cada empresa. Não tem como ter uma definição disso já. Caio, você quer fazer um comentário?
Tá funcionando, Caio, pode falar. Alô? Na verdade, a nossa empresa Futurium, ela vem trabalhando já com a Brint há um bom tempo, né, com alguns associados, para exatamente preparar, né, como o Basílio falou, cada caso é um caso, ou seja, cada empresa tem a sua alocação de despesa, a sua alocação de ativos nos dois serviços. Então, não existe um caso comum para todas, cada uma vai ter a sua matriz tributária. Então, por exemplo, nós já estamos trabalhando com alguns provedores que estão justamente se preparando para receber a fiscalização, fazendo um trabalho proativo, ao invés de esperar primeiro receber a fiscalização, sem estar preparado com a sua documentação. Eu acho que isso eu levantei na minha palestra, o Paulo também, é fundamental que os provedores se preparem, então, para receber a fiscalização com a matriz tributária, como nós falamos, mas também com toda a documentação acessória, né, que dá suporte àquela matriz que foi apresentada com os percentuais dos vários serviços. Né? Não é só SM, SVA, tem serviço de instalação e manutenção, tem serviço de cobrança, tem uma série de serviços que o provedor pode estruturar, então, da maneira que for mais conveniente em relação à tributação. Tem mais uma pergunta ali na plateia, Eric? Bom dia. Eu queria só fazer um registro antes da pergunta sobre a questão do levantamento na apresentação do Palucci, da Anatel, sobre o levantamento do backhaul. De fato, nós temos, nos últimos anos, feito um convencimento aos nossos associados e ao setor como um todo, e até entregamos esse levantamento para a Anatel em algum momento, porque hoje o registro dessas redes de backhaul não é obrigatório. E então nós, em geral, ele não é feito. E as mais diversas, nós temos 3 tipos de construção de redes em backhaul. Empresas médias que têm feito backhaul, as grandes empresas elas fazem e informam a Anatel. As empresas médias fazem e não informam. Nós temos consórcio de provedores fazendo bastante redes em backhaul. Então, há uma preocupação nossa, é um problema, eu acho que, do setor como todo a ser resolvido, porque quando se fala no exemplo que você usou de São Paulo, de termos aí um percentual significativo sem backhaul, na prática nós sabemos que São Paulo dificilmente vai ter uma empresa que não está, ou uma cidade que não está abordada com backhaul. Então, é temerário que a gente construa política pública em cima desse dado tão defasado. Mas a minha pergunta, indo ao tema principal do SM e SVA, veja, nós temos sentido na pele uma ação, os fiscos estaduais, quando vão refutar a ação que a Brint entrou em cada estado, um dos argumentos que eles usam, se não o mais forte, é que, segundo a resolução da Anatel, internet é telecomunicações. E na apresentação do Paulo ficou muito claro em que contexto isso foi colocado. Então, a minha pergunta para você seria, afinal, você entende que essa citação dentro do regulamento, quer dizer, volto a dizer, pela minha perspectiva, é uma citação en passant, mas eu queria perguntar a você, até como da área jurídica, você entende que isso é vinculante, se é que eu estou usando a linguagem correta, jurídica? Eu complemento, tem alguma previsão de revisão do regulamento de SM para deixar isso claro? Obrigado, Eric. Está funcionando, pode falar. Vamos lá. A minha interpretação, agora vou falar por mim, não vamos falar pela Anatel, tá? Quem fala pela Anatel é o Conselho Diretor. Eu concordo com o Paulo explicou, a questão que o SM também ele pode admitir o provimento da internet era em relação àqueles autenticadores, a interpretação minha, tá? Então não acho que seja vinculante no sentido que você falou. Quanto à mudança regulamentar, Possebon, nós temos uma agenda regulatória, tá? Eu não saberia nesse momento dizer se tem isso está incluso na agenda regulatória. Vou procurar saber e posso informar. Mas essa demanda também pode partir de vossas senhorias, tá? Instando a Anatel a clarificar
em termos regulamentares, esse conceito. Tá? Isso tem um processo legislativo na agência, que tem que ser incluído numa agenda regulatória, passar para uma revisão regulamentar, conselho, nós temos um processo, mas pode ser feito. Tem mais uma pergunta da plateia aqui na frente. Não está funcionando. Não está funcionando. Bom dia. Gilberto, advogado do Paraná, advogado para provedor. Nós estamos vendo que, até pela explicação do colega, o conceito do SVA e do SCM são bem definidos e não existe dúvida. Tanto é que o STJ sumulou essa questão sobre a não incidência do ICMS. O STJ não iria sumular um entendimento sobre algo que não existe. Então, ele existe. E o fisco insiste em desconsiderar. Essa desconsideração tem levado os provedores a serem autuados. Nós estamos passando por etapas administrativas de discussão. Lá no estado do Paraná, tem casos que foram autuados há mais de 2 anos e não tem resposta nem de primeira instância. Creio eu que aqui nem eles saibam a resposta do que está sendo feito. E diante desse contexto, nós vamos passar por uma próxima etapa, em questão de pouco tempo, que eles vão insistir nisso, que é uma receita interessante, para a etapa judiciária, que é uma etapa onde nós conseguimos, a nossa chance de ter uma forma de êxito seria o Poder Judiciário, que eu acredito que o fisco, administrativamente, nós não temos mais tanta esperança. Ainda mais uma guerra entre fiscos dentro do próprio país, onde cada um interpreta a situação de um jeito, persegue o empresário de uma determinada forma. Então, nessa próxima etapa, eu vejo um vácuo na questão legislativa sobre o assunto, sobre definição. Existem conceitos abertos, mas falta uma definição, uma lista mais exemplificativa de serviços que seriam agregados pelo SVA. Mas não seria o momento da própria Abrint, né, atuar, tanto, até por informações que tem, que já atua em determinado ponto, na parte legislativa e no auxílio dos provedores, na condição de amicus curiae, por exemplo, para fortalecer, tivendo a nossa condição como advogados, a OAB, quando existem questões sobre nossos honorários, eles vão em cima, atuam como amicus curiae para defender nossas prerrogativas. Então, acho que seria um reforço muito grande para os provedores regionais, principalmente, uma atuação como um amicus curiae, se existe alguma questão nesse sentido sendo providenciada pela associação. Vamos lá, Bi, Basílio e Paulo. Como amicus curiae, nós já estamos em alguns processos que a Abrint entrou para ajudar. Processos envolvendo justamente questões tributárias. E sobre a questão legislativa, inclusive o Caio falou, como estão tratando da LGT lá no meio do PL 74, 79, nós tentamos colocar uma declaração mais exata da internet, mas isso ainda está na fase da tentativa. Isso não tem nenhuma garantia de que vai conseguir passar, entendeu? Mas são trabalhos que nós estamos fazendo também. Paulo? Oi. Sobre a questão específica do amicus curiae, a gente, como o Basílio falou, a gente já tem feito isso, principalmente entre associações, tá? Então, por exemplo, a Abrint vai entrar com o amicus curiae numa ação que é movida pela Abramult, também sobre a questão tributária, tá? Sobre ações individuais de provedores, autuações individuais, nunca foi feito, tá? Mas eu acredito que, conversando junto ao Conselho, acredito que seja possível, tá? Porque é interesse da Abrint, obviamente, proteger o seu associado e fazer valer o entendimento que a gente divulgou aqui e que está amplamente divulgado, tá? Apenas um parênteses sobre a questão da súmula 334, que é o que tem, o doutor já deve ter visto isso nas ações. A súmula foi criada em 2006 dentro de um contexto de internet de escada, né? E hoje, como estamos numa outra tecnologia, sabemos que a tecnologia não influenciou na natureza do serviço de conexão à internet, mas é uma discussão que está sendo enfrentada, principalmente nas ações que eu acompanho pela Abrint, que
no sentido de que a mudança da tecnologia fez que a súmula perdesse, vamos dizer assim, o seu efeito, o seu sentido, que a gente sabe que não é verdade, né? Mas é uma coisa que certamente o doutor vai enfrentar aí na discussão judicial e desejo todo sucesso aí. Pode contar com a Brint aí, a gente pode verificar isso junto ao Conselho, tá bom? Que essa vai ser agora a nossa última pergunta, porque já tem que dar início ao próximo painel. Por gentileza. Bom dia a todos. Meu nome é Diógenes, sou do Paraná, da Kenet. Na verdade, não é nem uma pergunta em si. Eu quero colocar uma ideia e uma sugestão para ver se é possível a Brint liderar um grupo de trabalho onde a gente possa reunir provedores e consultorias e a Brint para poder efetivamente ir em direção a essa matriz tributária que o Caio conversou. Eu já tenho conversado com alguns outros colegas que já estão no lucro real há tempo, converso diretamente com o Basílio há muito tempo já, com o Euclides. Todos nós já fomos visitados pelo fisco, viu? Então, a gente conversa muito sobre essa matriz da contabilidade, sobre esse plano de contas, o que é despesa de um serviço vendido, o que é custo de outro serviço vendido, o que é receita de um serviço, o que é receita de outro serviço, um plano de contas adequado para poder comprovar isso e facilitar o nosso jurídico defender quando formos questionados. Então, a minha sugestão é mais para o Basílio até do que para os outros debatedores, se existe a possibilidade de se colocar na pauta dessa próxima gestão um grupo de trabalho envolvendo todos, além de associados, conselho, diretoria e consultoria, para discutir e tentar chegarmos numa conclusão de uma matriz tributária onde a gente defina se é percentual ou é valor estático fixo pelo serviço de telecom e SVA e outros serviços. Só citando um pequeno exemplo, era isso. Basílio, algum comentário sobre o comentário? Logicamente que o próximo conselho a gente vai tratar desse assunto aí também. Acho que vale a pena conversar sobre isso. Ok, gente, eu agradeço muito a presença de todos, Caio, Basílio, Paulucci, Paulo, a presença de vocês. Espero que o ano que vem essa discussão já esteja um pouco mais encaminhada, mas como a gente vê, é um assunto bem complicado. Muito obrigado, peço uma salva de palmas aos nossos debatedores.